Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao aulão dessa que é a disciplina mais empolgante, mais apaixonante de todas, que no caso é a História. E eu sou o professor Ananias Carvalho e serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento histórico. Então vamos lá ver o tema do nosso aulão. Vamos a ele então, aulão de número 14, Crash, a história da Grande Depressão. E o conteúdo da nossa aula é o seguinte: a crise do capitalismo de 1929 e suas consequências na economia global. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos ao nosso aulão. Vamos iniciar então o nosso aulão com a primeira questão. Vamos então ler a questão com calma e tenho certeza que vocês vão entender. E assim que eu terminar de ler, se você souber a resposta, você pode mandar para a gente via chat. Beleza, galera? Vamos então a ela, a primeira questão. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos viveram um período de crescimento econômico e efervescência cultural que ficou conhecido como os loucos anos 20. Esse período ficou marcado principalmente vamos lá, gente. Letra A expansão do comunismo e a crise industrial. Letra B, o crescimento do consumo do jazz e da indústria cultural. Letra C, o aumento da intervenção do Estado na economia. E letra D, recessão econômica e desemprego em massa. Gente, a gente está falando dos anos 20, dos loucos anos 20, que é justamente a década que, digamos assim, acontece após ali a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que Estados Unidos participou diretamente da Primeira Guerra Mundial, mas não teve o seu país, o seu território invadido. Diferentemente da Europa, que teve grande parte do seu parque industrial devastado no conflito, os Estados Unidos saíram do conflito, muito pelo contrário, com, digamos assim, grande parte do seu arsenal industrial ainda intacto e também grande riqueza. Os Estados Unidos passou a ser o que a gente conhece como o grande supermercado do mundo. Vendia para todo mundo. Então o quê? Se eu vendo muito, obviamente, a minha indústria começa a produzir cada vez mais. Surge então o que a gente conhece como o American Way of Life. Olha só o professor gastando um pouquinho do seu inglês. O que é esse American Way of Life? Gente, é o estilo americano de viver, um estilo consumista, um estilo que diz que para você ser feliz, o padrão de felicidade é justamente o padrão de consumo. Para você ser feliz, você tem que ter a geladeira de última geração, o automóvel de última geração, o eletrodoméstico de última geração, e também ali consumir a cultura. E o jazz está presente nesse momento como um símbolo da efervescência cultural que os estadunidenses estavam vivendo ali nos anos 20. Mas, pois não, eu passei para vocês a questão e agora eu quero ouvir a resposta de vocês. Vamos começar então com a aluna Emily Kaila, que diz para a gente que a resposta correta da primeira questão é a letra B. Vamos lá, gente. Além da da Emily Kaila, quase que não sai. Vamos então ver que o outro aluno, a aluna Rai, colocou pra gente que é a letra C. É interessante que vocês estão dizendo que é o aumento da intervenção do Estado na economia. Será que é isso mesmo? O Isaac Monteiro Lima diz pra gente que a letra correta é a letra B, a alternativa correta é a letra B, que no caso é o crescimento do consumo do jazz e da indústria. Os loucos anos 20 representam aí, então, segundo o aluno, o crescimento desse consumo. Já a Emily Kaila, que vem lá do ET, da onde a Emily Kaila vem, quase que não sai de novo, lá do ET de Manicoré, está interagindo conosco aqui. Você também pode mandar a sua resposta via chat, que a gente também aqui está muito ansioso para receber essa sua resposta. Então vamos ao gabarito. Vamos lá, gente. Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Vamos lá. Gabarito na tela.
Então, esse período ficou marcado principalmente pela o crescimento do consumo e do jazz e da indústria cultural, o American Way of Life. O que aconteceu, gente? Nesse momento houve uma efervescência cultural e também um clima de otimismo, graças ali à produção de mercadoria e também, digamos assim, a expansão do consumo. Gente, consumir virou sinônimo de felicidade. E é interessante frisar para vocês que na década de 20 começou o que a gente chama da ascensão do capital especulativo. As pessoas começaram então a investir pesadamente em bolsa de valores. Aí eu quero frisar uma coisa para vocês. A diferença entre capital investido e capital especulativo. Quando eu invisto em algo, eu estou investindo, comprando ação no valor que aquela ação vale, imaginando que futuramente eu posso lucrar com os juros dessa ação. No capital especulativo, você especula o preço daquela ação, que muitas das vezes vale menos do que o valor real dela está ali marcando, ou seja, ela tem um valor elevado, um valor inflado, para que a pessoa possa vender e obter lucro fácil. Nesse momento, galera, Estados Unidos estavam então vivendo esse clima onde investir na bolsa era visto como algo normal e o mercado estava crescendo cada dia mais e as empresas estavam produzindo, a Europa estava se reestruturando e vai chegar um ponto em que se produz muito, não tem para quem vender e, obviamente, o preço das ações dessas empresas vão decair até chegar no tema da nossa próxima questão, que é justamente a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Mas voltando em relação aos loucos anos 20, é a letra B, o crescimento do consumo do jazz e também da indústria cultural. Gente, a gente está vivendo, então, esse clima de efervescência nos Estados Unidos, que vai culminar ali com a crise de 29 e, consequentemente, a Grande Depressão. Vamos à segunda questão. Vamos lá, galera. E a segunda questão diz o seguinte para a gente. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá em 1929, também conhecida como a Quinta-feira Negra, foi um evento financeiro que marcou o início da Grande Depressão, a grande crise do liberalismo econômico. Uma das piores crises econômicas da história. O crash, ou seja, a quebra da Bolsa, ocorreu em 24 de outubro de 1929, também conhecida como a Quinta-feira Negra. O que explica a quebra da Bolsa de Valores de 29? Vamos lá, gente. Letra A diz o seguinte, que foi o fim da Primeira Guerra Mundial. Letra B, a interferência comunista no mercado financeiro. Ou letra C, superprodução e especulação financeira. Ou letra D, estatização do sistema bancário. Essa tá fácil, o professor sem querer já deu a resposta para vocês. E agora eu quero que vocês respondam para mim no chat, para verificar se vocês realmente conseguiram entender esse conteúdo. Vamos lá, espero vocês. Aqui o aluno está dizendo para a gente que é a letra B, a interferência comunista no mercado. Vamos lá, gente. De fato, existia uma grande potência comunista, que é a União Soviética, que estava crescendo ali após a Revolução de 17, mas, de fato, não houve uma interferência, pelo menos nesse momento, da União Soviética no mercado econômico. E a Emily Kaila, novamente ela, dizendo que é aluna do Anderson da Escola ET e acha que é a letra C. Acha, Emily? Não tem certeza não, Emily? Vamos então verificar se vocês realmente estão corretas. Vou aguardar a interação de mais alunos. Vamos lá, gente? Ninguém? Posso partir então para o gabarito? Certeza, galera? Ninguém vai interagir comigo mais? Vamos então ao gabarito. Vamos ver se a Emily conseguiu acertar. O que explica a quebra da Bolsa de Valores de 29, a letra C, a superprodução e a especulação financeira. Vamos pegar no seguinte. O que é a especulação financeira, professor? É quando eu especulo o preço de uma ação, compro essa ação por um preço, especulo que ela vai aumentar e vendo por um preço maior. Gente, aconteceu muito nos Estados Unidos. As pessoas começaram a investir
em algumas empresas, né? E essas empresas estavam falindo, mas o preço das ações estavam elevados justamente porque eles queriam vender por um preço maior para obter um lucro fácil. Existia, naquele momento, a crença de que era muito fácil você investir na Bolsa de Valores e obter lucro de forma fácil, até porque você comprava por um preço, passava uns dias e vendia por um preço maior. Só que, em determinado momento, as empresas começaram a cair vertiginosamente o seu valor de mercado. As pessoas tentaram vender as suas ações, todo mundo teve essa ideia ao mesmo tempo. Aconteceu que a Bolsa de Valores, que é um centro comercial dos Estados Unidos, quebrou. As empresas passaram a valer nada e as pessoas que haviam depositado todas as suas economias ali nessa Bolsa de Valores, nas ações, acabaram perdendo toda a sua riqueza. As pessoas viraram pobres, literalmente, do dia para a noite. Isso gerou uma crise sem precedentes. E como naquele momento já existia economia de mercado, já existia as chamadas redes econômicas que interligavam países, isso gerou uma crise não apenas nos Estados Unidos, mas também uma crise, no panorama global, até mesmo no Brasil, galera, onde os cafeicultores vendiam, que tinha o seu principal comprador, Estados Unidos, como esse país estava em crise, não podia mais comprar café do Brasil, aconteceu também que os cafeicultores brasileiros foram à falência. Isso ajudou, inclusive, para mudar o panorama político aqui do Brasil. Sair a República Velha e entrar, posteriormente, a Era Vargas. Vocês estão vendo que tudo está interligado, né, gente? História é um barato e apaixonante porque a gente consegue entender vários panoramas a partir de um único contexto histórico. E outra coisa, gente, naquele momento também houve o que a gente chama de crise econômica sem precedentes nos Estados Unidos. As pessoas que viraram pobres, que perderam tudo do dia para a noite, começaram então a ir para a rua literalmente. Aqui o Rosângelo Farias está dizendo que é a letra C. Realmente você acertou, Rosângelo. É a letra C, superprodução e especulação financeira. Mais uma vez, gente, só para frisar, as pessoas foram para as ruas, houve uma grande quantidade de pessoas que perderam o emprego, até porque as empresas faliram, perderam as suas economias e foram obrigados a ir para a rua. Estima-se, alguns historiadores estimam-se, que milhares de pessoas perderam a vida, até porque não souberam lidar com a pressão de perder todos os seus investimentos e acabaram tirando a sua própria vida num evento que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, que é o auge ali da quebra da Bolsa de Valores de 1929, que deu origem ali à Grande Depressão, à crise econômica de 29, a grande crise do capitalismo liberal. Vamos então à próxima questão. Vamos lá, gente. E a questão diz o seguinte: o New Deal foi um conjunto de programas e reformas implementadas nos Estados Unidos entre 1933 e 1939, liderada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, como resposta à Grande Depressão. Essa proposta visava proporcionar alívio imediato à população afetada pela crise, além de promover a recuperação econômica e a reforma, e as reformas estruturais na economia e na sociedade. Antes da gente iniciar as alternativas, é sempre demais lembrar que até 29 estava ali no auge que a gente conhece como o liberalismo econômico, onde o Estado se autorregulava. Existia ali uma política que o mercado daria as cartas, ele se autorregulava na chamada lei da oferta e demanda. Ou seja, quando tem muita mercadoria, obviamente o preço da mercadoria vai baixar, e quando tem pouca mercadoria, a gente imagina que o preço da mercadoria vai subir. Então essa lei de mercado dizia que o próprio mercado se autorregularia, não ficando a cargo do Estado, ou seja, do poder administrativo, meter ali a mão, meter ali a opinião nos assuntos econômicos. Isso é a base do que a gente conhece como o liberalismo econômico. Mas a gente viu que esse liberalismo não deu certo, acabou gerando ali uma crise de superprodução que culminou com a crise de 29. O Franklin Roosevelt então veio com uma nova ideia, um novo acordo, que foi o New Deal, e é sobre ele que a gente vai falar agora. Vamos então às alternativas. Vamos lá, gente. Qual era o principal efeito do New Deal? Letra A:
instaurar uma economia socialista nos Estados Unidos. Letra B, reduzir o salário dos trabalhadores. Letra C, recolocar o Estado como agente regulador da economia estadunidense. Letra D, eliminar os sindicatos e também eliminar os direitos civis. Então, vocês estão vendo que o New Deal, esse novo acordo, esse novo plano econômico, surgiu, então, como resposta, então, à crise de 29. O Franklin Delano Roosevelt, então, começou a mexer os seus pauzinhos, a fazer ali algumas intervenções econômicas sob a tutela de um economista famoso, que é o John Keynes, colocando em prática o que a gente conhece como o keynesianismo. Mas, de fato, o que o New Deal pregava, galera? Seria a letra A, instaurar uma economia socialista nos Estados Unidos. Letra B, reduzir o salário dos trabalhadores. Letra C, recolocar o Estado como agente regulador da economia estadunidense. Letra D, eliminar os sindicatos e eliminar os direitos civis. A Emily Kyla está dizendo que é a letra A, tá, gente? Que é instaurar uma economia socialista nos Estados Unidos. Será que foi isso que aconteceu, gente? Será que os Estados Unidos, a partir ali de 33, virou um país socialista? Etmani Coré está dizendo que é a letra D, e o aluno Lucas. O Lucas está dizendo que é eliminar os sindicatos e eliminar os direitos civis. Galera, não quero que vocês chutem. Eu quero que vocês, então, comecem a responder aquela alternativa que vocês julguem ser a mais plausível. Beleza, gente? Vamos então ao gabarito. Vamos lá. Vamos verificar o gabarito da questão. Vamos lá, na tela pra gente. Qual é o principal objetivo do New Deal, o novo acordo? Foi justamente, letra C, recolocar o Estado como agente regulador da economia estadunidense. Se o liberalismo econômico dizia que o Estado não deveria interferir na economia, o plano do Roosevelt foi o contrário. O Estado passou a regular alguns pontos, algumas formas com que o mercado poderia agir naquele momento. Uma delas foi regular, por exemplo, o sistema bancário e conceder empréstimo aos bancos para tentar reavivar esses bancos e, de certa forma, fazer com que a economia pudesse respirar mais aliviada. Outra coisa foi implementar as chamadas obras públicas, que, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas, também ajudava fornecendo emprego para as pessoas e também, de certa forma, dando um suspiro econômico. O New Deal deu certo até certo ponto, foi uma recuperação a longo prazo. Estados Unidos, inclusive, ele fez com que outras economias pudessem, a partir daí, também se alavancar, mas nunca é demais lembrar que muitos países que sofreram com essa grande depressão, com essa crise de superprodução, resolveram, então, apoiar os chamados regimes autoritários. Por quê, galera? Porque eles imaginavam que as democracias clássicas que Estados Unidos lideravam, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, estavam ali em crise e a única resposta possível para essa crise seria justamente um governo forte, onde um líder carismático governava, um monte de ferro, que pudesse interferir de forma direta tanto no panorama econômico como também no panorama social. Foi a partir da Grande Depressão, inclusive da resposta que o New Deal trouxe, que justamente em alguns países os chamados regimes totalitários vão surgir. E é muito interessante falar para vocês, galera, que esses regimes pregavam ali uma certa radicalização em alguns aspectos. Beleza, galera? Vamos para a próxima, vamos lá? A quarta questão, e diz o seguinte: a Grande Depressão causou impacto profundo nas economias ao redor do mundo, afetando tanto os países industrializados quanto os exportadores de matéria-prima. Entre as principais consequências globais da Grande Depressão, podemos citar, vamos lá, gente. Letra A, o fortalecimento imediato das democracias liberais. Letra B, a consolidação da economia de mercado sem intervenção estatal. Letra C, o crescimento de regimes autoritários e de propostas antiliberais. Letra D, a integração econômica mundial por meio de acordos multilaterais. Qual foi a principal
consequência da Grande Depressão, da crise de 29, que de certa forma se espalhou pelo mundo. Gente, será que foi o fortalecimento imediato das democracias liberais, como por exemplo Estados Unidos e a França e a Grã-Bretanha também? Seria a consolidação da economia de mercado sem intervenção estatal? Será que, após a crise, esse liberalismo econômico que pregava que o Estado se autorregularia, será que ele voltou com força total novamente? Será que foi letra C, o crescimento de regimes autoritários e de propostas antiliberais? Será que essa crise abriu precedente para que surgissem governos autoritários de caráter, então, antiliberal? Ou seria letra D, a integração da economia mundial por meio de acordos comerciais e multilaterais? Estou jogando para vocês. O que vocês acham que aconteceram após a Grande Depressão, a crise do capitalismo que iniciou em 29 e que perdurou por grande parte da década de 30? Galera, é muito interessante a gente frisar que essa crise, ela basicamente, em alguns países, formulou bases para a entrada de regimes autoritários. É muito interessante que a história nos ensina que sempre quando existe uma crise, tanto política, econômica, como uma crise moral, isso dá vazão para o surgimento de ideias autoritárias, ideias que simplificam o problema, dizendo que somente a gente tem que fortalecer um líder forte e fortalecer que esse líder forte tome medidas autoritárias. Aconteceu exatamente isso na Alemanha e também na Itália, com o surgimento dos regimes autoritários, nazismo e fascismo. Aí vocês perguntam, professor, você está dizendo que o surgimento do nazismo e o fascismo tem como consequência ali a Grande Depressão? Em parte sim, tá, gente? Na Alemanha havia todo um sentimento de revanchismo em relação com o que aconteceu com o país na Primeira Guerra Mundial. Mas a Grande Depressão foi um pano de fundo, formulou bases também, por que não dizer, para o surgimento desses regimes autoritários, uma vez que colocava em xeque a eficiência dos regimes democráticos ali, liberais, pautados no liberalismo econômico. O André Victor diz pra gente que a letra C seria o crescimento dos regimes autoritários e propostas antiliberais. Nunca é demais lembrar, tá, gente? Toda crise, seja ela econômica, política ou uma crise moral, abre precedentes para o surgimento de ideias autoritárias, ideias que dizem que para a gente ter uma solução imediata é necessário um líder forte, um líder carismático e um líder autoritário, como no caso ali tanto da Alemanha, o Adolf Hitler, que foi o grande líder ali do partido nazista, e na Itália a gente está vendo que surgiu o fascismo na figura do Benito Mussolini. Mas vamos então ao gabarito. Vamos lá, galera. Gabarito da quarta questão. Entre as principais consequências globais da Grande Depressão, podemos citar que: letra C, o crescimento de regimes autoritários e de propostas antiliberais. Não somente antiliberais, mas também anticomunistas, tá, gente? Tanto o nazismo como o fascismo, eles pregavam, então, um governo autoritário, um líder forte, que era, ao mesmo tempo, antiliberal, ele era também anticomunista. O principal exemplo disso é justamente o ódio que o Adolf Hitler tinha em relação ao comunismo. E a gente está vendo que história é feita de processos. A gente começou falando do final da Primeira Guerra Mundial, que alavancou o crescimento dos Estados Unidos, como uma economia, um momento cultural efervescente. A gente falou que existia uma crise de superprodução e de especulação financeira, e essa crise afetou todo o mundo capitalista, e que essa crise também surgiu como efeito dessa crise o surgimento de alguns regimes autoritários, como o nazismo e o fascismo. E vocês que estão ligados, manjam de história, sabem tudo, vocês sabem que posteriormente, nesse processo, surgiria aí uma segunda grande guerra, uma segunda guerra mundial, que é justamente uma luta contra esses regimes autoritários, no caso, o nazismo e o fascismo. A gente estudou e aprofundou um pouquinho mais sobre a Grande Depressão, a crise do capitalismo, como a gente conhecia até o final da década de 20,
onde houve essa grande depressão, essa crise que basicamente afetaria todo o mundo capitalista, inclusive aqui no Brasil, que houve também o surgimento de um regime, por que não dizer, entre aspas, autoritário, que foi o regime do Getúlio Vargas. Ele surgiu também na rebarba da Grande Depressão, que deu poder a um líder carismático, a um líder que de certa forma era autoritário, a figura do próprio Getúlio Vargas. Beleza, gente? Vamos então agora à nossa hora de encerrar. Beleza, galera, vou trazer para vocês então aqui um pequeno passo a passo que vai nos ajudar a compreender esse momento histórico, esse momento marcante que foi a Grande Depressão, a crise do capitalismo lá de 1929. Vamos então a ela, vamos lá. Falamos um pouquinho agora sobre os loucos anos 20, que basicamente tem como principais características. Vamos lá, gente. O crescimento econômico, como eu falei para vocês, após a Primeira Guerra Mundial, a produção em massa, se produz muito, até porque esse padrão de consumo, esse American Way of Life, esse estilo americano de viver, dizia que para você ser feliz, você tinha que gastar, que consumir, que ter o eletrodoméstico de última geração, que ter o carro de última geração, o rádio de última geração e consumir ali também os produtos dessa indústria cultural. Existia uma expansão do consumo, como eu falei para vocês, uma alta especulação na bolsa de valores, o capital especulativo, você comprava uma ação na bolsa, visando que essa ação pudesse aumentar de valor, lucrar, ter os juros em cima dela, vender e obter um lucro fácil. A gente tem também um clima de grande efervescência, de grande euforia, justamente na rebarba ali desse grande crescimento econômico, desse boom. E em cima disso a gente tem justamente o nosso American Way of Life, o estilo americano de viver, um estilo consumista que diz que literalmente para você ser feliz, você tem que gastar e que ter o eletrodoméstico de última geração. Nada diferente do que a gente vive hoje, né, gente? Mas, em contrapartida a isso, como consequência dessas medidas, a gente tem a Grande Depressão, a crise de 29. Vamos a ela, então. A crise de 29, vamos aos tópicos, vamos lá. A queda brusca da Bolsa de Valores, graças a esse capital especulativo de superprodução também. O que é isso, professor? Como é que é investir na bolsa e ter o seu lucro ali reduzido a zero? As pessoas compravam as ações imaginando que poderiam vender a um valor maior, mas na verdade essas ações estavam infladas. Elas tinham valor, mas não valiam aquilo que o valor estava nos apresentando. Uma empresa que estava com capital elevado na Bolsa de Valores, mas na realidade ela estava quebrada justamente porque não conseguia vender o que produzia. Isso gerou uma grande quebra na Bolsa de Valores e as pessoas que investiam na Bolsa, que naquela época era a grande maioria da população estadunidense, acabaram perdendo todo o seu patrimônio. Interessante lembrar que nessa época também surgiu o crédito. As pessoas pegavam o emprestado dos bancos, compravam as ações, visando que, com o lucro, eles poderiam pagar o empréstimo e obter um lucro mais fácil. Só que, quando eles faliram, eles não conseguiram pagar para os bancos e os bancos também faliram a partir desse efeito em cascata. Vamos lá. O desemprego em massa também ocorreu a partir daí. A contração de crédito, ou seja, os bancos passaram a não fornecer mais crédito, uma recessão mundial e o fim do otimismo que gerou uma crise social que futuramente a gente vai ver que também surgiu como pano de fundo para o crescimento ali de regimes autoritários, como no caso do fascismo e do nazismo. Vamos então à conclusão, vamos lá. E como resposta a isso surgiu o New Deal, um grande acordo lá do presidente Roosevelt que propunha aí a intervenção do Estado na economia, indo de encontro ao que o liberalismo econômico pregava, que era a não interferência do Estado. Beleza, galera? Agora, para vocês aprofundarem ainda mais o conhecimento de vocês, eu vou deixar um recadinho básico. Vamos lá. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais,
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.